A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, você que nos acompanha aqui no EBD em Síntese Podcast. Estamos aqui para mais um episódio, hein? E estamos aqui com o nosso irmão Douglas Nilson. Paz do Senhor, Douglas Nilson. Pai do Senhor, João, Pai do Senhor, a você, professor, que mais uma vez está conosco para um bate-papo, um momento interativo sobre a nossa lição de jovens. Isso mesmo. Hoje, lição de número 9, hein? No instante, o tempo passa. E falando em tempo, é o título da nossa lição de hoje. Davi forjado pelo tempo. Mas antes disso, nós queremos agradecer aqui você que, por acaso, caiu de paraquedas aqui nesse episódio hoje. Essa iniciativa da EBD em Síntese Podcast, obviamente, nasceu primeiramente no coração de Deus e foi compartilhada ao nosso querido pastor Reinaldo, que é o coordenador deste departamento do DENEC, a quem queremos mandar também nossa paz do Senhor. Também agradecer a oportunidade ao nosso pastor Martim Alves da Silva, que dá esse apoio aí ao departamento. Afinal de contas, DENEC, Departamento de Ensino Cristão. Olha aí, Departamento de Ensino. E é isso que nós estamos aqui para aperfeiçoar, né? Se você não está inscrito ainda no nosso canal, faça a sua inscrição, deixe o seu joinha. Deixa eu ver se vai aparecer o joinha aqui. Vai aparecer ó, em 3, 2, 1. Foi. Deixe o seu joinha. Manda esse link aí para o professor, manda esse link aí para o seu aluno, para quem você quiser compartilhar essa aula. E vamos dar início. Título da lição: Davi, forjado pelo tempo. Texto principal: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. E aqui no resumo da lição nós temos: entre o chamado de Davi e o início do seu reinado, houve um grande espaço de tempo no qual ele pôde ser preparado por Deus para tal missão. Então chegamos aqui na lição número 9. Como os irmãos bem sabem, nós temos os objetivos da lição, e aí os objetivos são saber que Davi teve que enfrentar longos anos de espera e de preparo para receber a promessa de Deus, ressaltar o tempo de Deus em nossas vidas e compreender que a nossa caminhada também é um tempo de aprendizado. E aí, quando se trata de tempo, eu acho que os irmãos estão até é até bom trazer assim essa diferença. Geralmente, para a gente aqui, né, um, mais próximo do português, que é a língua latina, é que é bem mais próximo do grego, nós temos três tipos de tempos, e eu acredito que os irmãos já conheçam. Nós temos o kairos, nós temos o cronos, e nós temos também o aion. Nós temos três tipos de menção à contagem de tempo. E aí nós temos o Cronos, né? Que na própria até é um personagem da mitologia grega, que é a contagem do tempo como a gente faz, né? É você ter uma como medir, é o tempo que pode ser medido. Nós temos o Kairos, que é um tempo que está acima do Cronos, que é o tempo que geralmente na teologia se define a ser o tempo de Deus, né? Que é um tempo que está elevado, está acima do Cronos. É o tempo que as coisas vão se sucedendo. E tem o Aion, que já é o ápice de todo o tempo. Ele está fora do tempo, ele é como se fosse a própria eternidade. Eles são. O Aion é a ideia de eras, de períodos muito longos de tempo. E aí, a gente. O bonito de tudo isso é entender que quando Isaías chamou, estava se referindo ao Messias, ele não disse que ele era eterno, mas disse que ele também seria chamado de Pai da Eternidade, que é uma coisa que não dá para compreender, né, Dolinho? Você imagine, eternidade é uma coisa que não tem início, não tem fim, e ele é o Pai da Eternidade. Como é que ele é o Pai da Eternidade se a eternidade não tem início nem fim, né?
É um assunto, assim, que se você for parar para pensar, você vai ficar queimando seus neurônios aí até a eternidade, não vai conseguir entender. É Não é, verdade, Douglas? verdade. Pois bem, temos aí o nosso primeiro ponto. É interessante, professor, você sempre aproveitando essa questão de que nós estamos estudando frequentemente aí o livro de Primeiro Samuel, que você incentiva os alunos a lerem em casa. Porque às vezes a gente fala sobre os fatos bíblicos, a gente fala sobre o que as narrativas, a gente fala isso na EBD e ensina, mas é bom que o aluno ele pegue a sua Bíblia e vá ler sobre isso. Eu tirei esse tempo da minha leitura bíblica anual para estudar novamente de ponta a ponta primeiro e segundo Samuel, e tem sido edificante demais. Por quê? Porque tem certos detalhes que você lê da primeira vez, não percebe, lê da segunda, não percebe, na terceira não percebe, e vai lendo e vai percebendo aos poucos. E tem muita coisa, se vocês olharem minha Bíblia depois, quem tiver a oportunidade, ela está toda cheia de marcaçõezinhas assim, interrogações e pontos de exclamação, porque tem muita coisa boa. Então, incentivem os jovens a fazer a leitura do livro de Primeiro Samuel, que é onde está baseada a nossa lição. E aí, já no primeiro tópico, eu gostaria que Douglas Nilson conversasse aqui, comentasse conosco sobre essa temática, que diz assim: longos anos de espera e de preparo. E o primeiro tópico do tópico um diz: na espera, aprendizado. Não é isso? Na espera, aprendizado. Me diga aí, Douglas Nilson, a gente aprende ou não aprende com o tempo? Um caba novo assim que nem eu, não tem muita coisa a aprender aí, né? Certamente o tempo ele é um grande professor para cada um de nós. E em tempos que nós vivemos, no qual tudo é muito rápido, nós queremos as coisas aceleradas, né? Ler a história de Davi e de tantos outros homens, como Paulo, em que foram forjados no tempo, Moisés, nos faz entender que Deus ele não segue uma agenda do mundo, uma agenda de uma sociedade que tudo é para ontem. É, o tempo de Deus, e como você já detalhou anteriormente, o tempo de Deus ele não está atrelado às nossas questões, porque Deus ele não se preocupa com idade, ele não se preocupa com questões porque tudo está no seu controle. Então, esse ponto introdutório ele é bem interessante porque ele vai dizer que a espera gera aprendizado. E é isso que acontece. Imagina, e todos nós, professores, sabemos um pouco a história. E contar a história é muito bom. Às vezes, nós nos prendemos tanto em detalhes minuciosos, mas não sabemos contar a história. Mas veja que a história da consagração, no momento em que Davi é ungido, é uma história fantástica, porque envolve medo, envolve insegurança. Lá, Samuel, ele vai para uma cidade num tempo em que Saul é o rei, e ele pergunta ao Senhor, e o que é que pode acontecer se Saul souber? Estamos aqui parafraseando. E Deus disse: não vá, você vai oferecer sacrifício, oferendas ao Senhor. Então, Samuel chega, chama uma família, aquele pai muito satisfeito. Porque imagina um pai em que vem na sua casa Samuel. Para vir um profeta como Samuel na sua casa, a primeira coisa que você pensa é juízo. Mas no caso não era juízo, era a provisão de Deus, era a bênção de Deus. Então agora Samuel está na expectativa dos seus filhos. E ele tem os filhos que têm uma maior preferência, ele tem os filhos em que ele vê mais capacidade no olhar humano de fazer algo para Deus. Mas imagina a frustração, a inquietação no coração daquele pai, e também Samuel talvez não entendendo quando passa um filho, passa outro e nada acontece. E então Samuel diz: não tem mais ninguém? Tem um garoto ali no campo, ele é o menor da nossa família e ele está lá cuidando do gado, era característica da época. E manda chamar. Nós só vai ter refeição aqui, só vai ter qualquer coisa quando esse garoto chegar.
Imagina quem, a Bíblia não dá detalhe, mas imagina quem foi trazer a notícia. Davi, pai está chamando, você tem que vir logo. Talvez não tenha dado detalhe que Samuel estava lá. Não sei como Davi veio, como estava o seu coração aquecido, a ponto de chegar e foi algo instantâneo. O texto não diz assim, Davi chegou em casa como José, que estava na prisão, e ele se barbeou para vir diante do rei. O texto diz, e Davi chegou em casa, foi tomar um banho, se arrumou para vir à frente de Samuel. Simplesmente quando Samuel vê Davi, diz, esse é o homem, pronto, unge ele. Então agora, Davi ele poderia ser alguém muito soberbo. Davi poderia ser agora uma pessoa prepotente, porque não foi qualquer pessoa que ungiu, não foi um falso profeta, não foi alguém, foi um irmão que veio aqui na minha casa, orou, juntamos aqui, oramos, e Deus usou ele para dizer que eu ia ser um rei. Mas será que isso foi Deus mesmo? Foi Samuel. Ninguém questionava a palavra de Samuel. O Então, próprio imagina, Deus, né, Douglas? sim, Tá escrito na Bíblia que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra. Tudo que caiu ele por falava, tudo que ele fazia, Deus assinava embaixo ali. Deus Dizia, assinava é isso embaixo. mesmo, é minha vontade. Para você ver como eles estavam bem atrelados. Conectados. Então veja agora o tempo que se passa na vida de Davi. Há uma promessa agora. Davi tem uma promessa futura. Mas veja que a sua vida, ela não fica aprisionado nessa promessa. Davi agora não vai ir bater na porta ou agora ser um perseguidor. E o texto mais à frente vai falar um momento em que Davi teve o seu grande oponente na mão, mas Davi mostra graça, mostra misericórdia. Ele faz nos entender que se a promessa é de Deus, não nos cabe querer antecipar o processo. E Davi está aprendendo. Davi está lá, as suas aparições são assertivas, mas Davi está lá, está no anonimato. Ele continua nas suas atividades diárias, vivenciando experiências com Deus, até que de repente, que não é um de repente, né? Davi entra em cena. Então, muitas pessoas, talvez você, professor, talvez o seu aluno, ele possa ter promessas de Deus, direcionamentos de Deus, mas ele precisa entender a importância do anonimato, porque o anonimato é Isso. um tempo de experiência, é um tempo de modelagem de Deus para aquilo que ele quer fazer na vida de alguém. Olha, eu tenho a impressão, Douglas Nilson, apesar de estar envolvido em muitas atribuições na igreja, muitas até que a gente, às vezes, por exemplo, querendo ou não, esse tipo de trabalho que nós fazemos, de estar aqui com o nosso rosto na frente aqui para vocês, torna a gente visível. Sim, Mas isso daqui, ou qualquer tipo de função na igreja, não pode criar no nosso coração a ideia é aquela palavra que a gente usa muito, né? De querer aparecer. Por quê? Porque pense numa coisa boa, uma coisa que a gente precisa aprender, é fazer tudo no anonimato. Ei, é bom demais. eu É bom demais lembro, porque você fez, você sente aquela sensação de dever cumprido e você não precisa mais de nada. Você sente paz no seu coração, você não tem. E assim, nós sabemos que a trajetória de Davi, o lindo, quando você lê o texto, você vai vendo ali os fatos que vão ali acontecendo, a sucessão dos fatos. Você vê como Deus ele é incrível nessa questão de mudar todo o contexto para inserir uma pessoa num canto que nem era para ele estar. Porque Davi, ele soube, ele já tinha sido ungido por Samuel. Como Douglas Justiça, disse, ele poderia ter ido lá todo prepotente, ter botado o dedo na cara de Saul e dito, sai daí do trono que agora é meu. Mas não, ele ficou no canto dele, voltou para as ovelhas e pronto. E daí em diante olha aí, o conhecimento caindo do céu, ô Douglas Justiça abençoado. E daí em diante, a gente vê que Davi continuou fazendo suas atribuições. Tanto que ele continuou ali tangendo na sua humildade a sua harpa, que até um dia que alguém disse assim: olhe, o próprio, os próprios criados de Saul, vendo ele perturbado, disseram: não, a gente tem que trazer alguém minimamente que toque bem, que é para ele ficar mais tranquilo.
E aí eles vão e procuram um músico, e alguém testemunha de Davi dizendo que, olha, eu conheço um músico muito bom, e aí chamam Davi e você vê Deus preparando o caminho para ele. Mas você não vê ele indo para a porta do palácio se apresentar dizendo, ei, eu estou aqui, viu? Estou aqui, me vejam. Não, ele fica no canto dele e ele espera em Deus. E não era Eu, esperando, achando que Samuel não tinha falado alguma coisa verdadeira, porque como o Jesus falou, né? Era o profeta. Profeta, juiz e sacerdote. Você quer mais autoridade do que esse homem para falar alguma coisa? E as mesmo assim ele fica lá no canto dele. E quando se trata. Pode falar, Deus. Você estava falando a questão de invisível, eu lembrei um livro, que o nome dele é Invisível, e é bem interessante, e serve para nós que, como o João falou, estamos muito ativos, né? Nós gostamos de estar ali servindo, cooperando, não é que nós queremos aparecer necessariamente, mas é muito bom servir, cooperar, e saber que Deus está, por bondade, nos dando oportunidade de servi-lo, de abençoar outras vidas, ser instrumento nas mãos dele. Mas esse livro Invisível conta a história de uma mulher que ela muito envolvida na igreja, responsável por um grupo, um acampamento que acontecia anualmente na igreja dela, e em um determinado momento ela começou a questionar, porque ela falava de Jesus para aquelas pessoas, muitas pessoas procuravam ela para ouvir, para ser discipulada, para ser ministrada, mas chegou um momento que o ativismo estava de uma forma tal que ela começou a perguntar: será que eu vivo isso que eu estou ensinando, que eu estou pregando? E aí ela abdica dessa função, que no caso dela era remunerada, era um trabalho dela, e ela vai trabalhar numa loja de venda de materiais de cama, mesa, banho, uma loja de alto poder aquisitivo, em que ela dizia que por dia, muitas vezes, atendia os 5 clientes. E aí ela vai naquele lugar onde ela tem muito tempo ocioso, onde ela está praticamente esquecida de tudo e de todos, ali onde ela vai fortalecer uma vivência com o Senhor. E é isso que acontece com Davi, né? E é isso que acontece com cada um de nós. Estar invisível, estar no anonimato, às vezes são é, tratamentos de Deus para nossas vidas. Exatamente. E se você basear sua vida naquela frase bem conhecida, né? Que é quem não é visto, não é lembrado. É até bom, você escreve essa frase no quadro e pergunta a opinião do pessoal. Lembrem-se que, se tratando do serviço a Deus, se tratando do servir a Deus, ao reino de Deus, isso não é uma coisa importante ser visto, né? Essa história de quem não é visto, não é lembrado, isso só funciona para outros lugares. Porque mesmo que você, que quando Deus, quando Jesus, ele estava aqui na terra, ele nos ensinou, foi que tudo que você quiser fazer para ganhar lá em cima com o Pai, você faça na escondida. No sentido de que fazer as coisas escondidas dos outros e fazer na tocaia, não. Mas quem precisa ter o conhecimento do que você fez para o reino, não são os outros que estão à sua volta, mas é Deus. Porque ele diz, ó, quer uma intimidade comigo? Não vá para a praça orar igual os escribas e fariseus, não. Entre no seu quarto, feche sua porta, porque o Deus que está lá junto com você no oculto vai ver. Quando você for dar uma esmola ou fazer qualquer bem à pessoa, não deixe a sua mão direita saber o que fez a outra. Não deixe que uma veja a outra. Não toque trombeta. Então, e se você acha que nada disso está sendo registrado, lembre-se que lá o profeta Malaquias, ele diz que há um memorial diante de Deus. Há um memorial onde tudo, ó, está sendo escrito. Lembre-se que além do livro da vida, lá no Apocalipse, se abre um livro com as obras que foram feitas. Então, não se preocupe que tudo que é feito, a gente está, ó, tudo está sendo anotado diante de Deus e nada vai ser esquecido. João, só fechando esse primeiro ponto, porque veja que Davi tem uma promessa e agora, ó como isso parece contraditório. Davi agora começa a sofrer
perseguição, claro, isso tem um relato temporal, mas é só para encurtar. Agora Davi, mesmo com a promessa, ele começa a sofrer perseguição do seu oponente, né? Que não é oponente da parte dele. Que é o que eu digo. Outro dia eu estava dizendo a uma pessoa, se alguém não gosta de nós, se alguém diz assim, João é meu inimigo, esse fator tem que ser da parte dele, não da minha parte. Não eu como cristão, dizendo, eu sou inimigo de João. Porque veja Davi, em momento algum diz, Saul, você é meu inimigo. Pelo contrário, ele sempre, ele chama Davi, ele tem um carinho por Saul, a ponto de chamar de pai, a ponto de chamar de seu, trata com respeito. Várias vezes, né, Douglas? Você vê que ele não entende o porquê da raiva de Saul. E ele Isso. sempre pergunta a Jonatas, o que, que mal eu fiz a teu pai para ele estar desse jeito comigo? Procura saber se ele ainda tem aquele carinho que ele tinha por mim, por filho. Ele sempre questiona Jonatas sobre isso. E ele, o texto dessa lição vai falar que chega um momento em que ele está numa caverna, de repente Saul está ali e os seus seguidores dizem assim, chegou a hora, Deus entregou nas suas mãos. Vai lá, veja como é tentador. Porque uma coisa é você ter uma promessa, não, tá tranquilo, eu estou aqui seguindo. Outra coisa é você ter uma promessa, a pessoa que ocupa o lugar que você tem uma promessa está lhe perseguindo, querendo lhe matar, dizendo para tudo e para todos: onde eu achar ele, onde acharem ele, me entregue na mão. E vê que em uma das passagens, pessoas inocentes morreram porque souberam que essas pessoas ajudaram ele. E a chegar a um ponto dele se fazer de doido, há um estresse muito grande na caminhada de Davi fugindo de Saul. E agora os seus oponentes, os seus soldados dizem assim: chegou a hora, vai lá, mata ele. É só você dar ordem que a gente executa. E Davi disse: não, longe de mim levantar a mão contra o ungido do Senhor. Davi, ele tem um ato de compaixão que ele corta um pedaço da veste, a orla, da capa de Saul, para mostrar o seguinte: olha, se eu tivesse algo contra você, eu teria lhe matado. Mas Davi, ele é íntegro, ele vai numa caminhada, ele está sofrendo perseguição de todas as partes, mas ele mostra o que é integridade e o que é esperar no Senhor, a ponto de, quando chega a notícia, veja como a cabeça de Davi era diferente da cabeça do povo. Um homem chega muito animado, diz assim: pronto, mataram Saul, mataram. E aí Davi, ai, ele chora, ele sente a dor porque mataram o rei, mataram o ungido do Senhor. Ele se coloca numa posição de assim, não matou um oponente meu, mataram o ungido do Senhor. Então, veja a grandeza de Davi em todo esse processo. Pois é. E já continuando para o tópico 2, a nossa lição ela traz até uma coisa muito interessante dessa questão do processo que nós estamos falando aqui. No subsídio, que é uma ferramenta e é um auxílio muito bom para você, professor, o subsídio que traz na lição. E ele vai trazer sobre a questão da importância de ressaltar que Deus ele tem um chamado para a gente e vai ter um processo, mas que esse processo seja de aprendizado. Eu tenho muito preconceito, sabe, com quem pega aquela frase: Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Por que que eu acho que essa frase está certa e está errada? Porque do ponto de vista de Deus, ele pega pessoas que você vê que não tinham nenhum tipo de preparação para estar ali, mas ele transforma essas pessoas, ele capacita essas pessoas e essas pessoas se tornam excelentes baluartes na mão do Senhor e fazem coisas grandiosas. A história da Bíblia é cheia, repleta de exemplos assim. Mas eu critico e eu tenho certa até raiva das pessoas que tomam essa palavra para justificar a preguiça de não aprender coisas novas. Às vezes a pessoa diz assim: eu fui a única pessoa
digamos que eu estou na igreja e não tem ninguém que o pastor veja para colocar como um líder de música, né? Vou falar de música, eu sou músico. E aí eu vou e coloco aquela pessoa para ser o líder de música. Só que enquanto eu, líder de música agora, eu tenho que entender que a minha responsabilidade, se eu não sei, é o quê? Aprender. Porque, poxa, eu não só estou agora tocando, agora estou liderando. Então, tenho que aperfeiçoar aquilo dali. Eu não posso ser aquele servo mau e inútil, como o próprio Senhor falou, que pegou o talento e enterrou. Eu tenho que granjear outros, eu tenho que desenvolver, eu tenho que aprender, eu tenho que aperfeiçoar. Só que às vezes a pessoa pega essa frase de Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos, e esquece da parte da capacitação. E fica parado esperando que Deus abra a cabeça dele, enfie o conhecimento, e no outro dia ele já acorda sabendo de tudo. Ou que vai absorver da pessoa do lado por osmose. Mas não funciona assim, né? Então, é muito importante, principalmente sobre essa questão dos jovens, trazer essa ideia de que o tempo ele serve para aprender. Não é somente um tempo de espera, é um tempo que você precisa passar para aprender, para ser aperfeiçoado. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós somos como a luz da aurora que a gente vai brilhando, 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 brilhando até ser dia perfeito. Esse dia perfeito não chegou. Enquanto ele não chega, a gente tem que continuar brilhando e cada vez mais forte. Entenda o sentido, né? Obviamente não é no sentido de aparecer, como a gente falou ainda há pouco. Mas a gente tem que entender essa trajetória, esse tempo de Deus nas nossas vidas, porque quando você vê, o comentarista traz até aqui no subtópico 1 do tópico 2, falando que é muito importante na caminhada ter muita paciência, aprendizado e serviço. E, infelizmente, para você que não se lembra, a paciência ela só é gerada de uma coisa: tribulação. Porque a tribulação ela vai gerar a paciência. Então, assim, todas as coisas que nós passamos, todo esse tempo de Deus, essa trajetória admirável que a gente vê na vida de Davi, ela é muito importante para forjar. Se você for ver várias vezes na Bíblia, você vai ver a comparação da vida, da nossa alma, que vai estar diante de Deus lá no grande dia, como uma pedra preciosa. E a gente vai tendo que ser passado pelo fogo. Por quê? Porque o ouro, ele não está puro in natura. Ele precisa ser purificado. A prata precisa ser purificada, precisa tirar os resíduos. E lá em cima não entra nada sem essa purificação. Então é todo um processo, é todo um aprendizado que nós temos que ter, e a gente não pode esquecer disso, que todo esse processo tem uma finalidade, tem a finalidade de nos fazer aprender. Então, acima de tudo nessa lição, é bom sempre relembrar isso, que apesar de tudo que aconteceu, Davi não sentou no trono sendo um pastorzinho de ovelhas. Deus treinou ele no caráter, Deus treinou ele na guerra, Deus treinou ele já observando como Saul se portava, porque querendo ou não, Saul ainda era rei e ele teve que ir para o palácio aprender como era a vida de um rei, com quem eram as pessoas que ele podia confiar, quem eram as pessoas que ele não podia confiar. Ele teve que aprender com o povo, lidar com os piores homens da época, que foram os homens que seguiram ele na época que ele estava lá se escondendo na caverna de Adulão, que não eram homens muito bons, eram homens cheios de problemas, e Deus mandou esse pessoal para frente de Davi para ele aprender a gerir pessoas, porque ele, a partir daquele momento que ele sentasse no trono, ele ia ser um gestor de pessoas, ele ia ser um gestor de toda uma nação. Então, é muito importante que a gente entenda que esse processo que o comentarista ele ressalta aqui dessa trajetória, ela é marcada por esse aprendizado interessante que se você, como a gente iniciou aqui, até uma lição falando, que o nome de Davi e o reino de Davi foi tão baseado na vontade de Deus, segundo o coração de Deus, e eu acho interessante que na primeira vez que Saul ele vacila com Samuel, ele oferece o sacrifício antes de Samuel chegar. Samuel diz: a partir de agora, Deus já
está procurando um que seja segundo o coração dele. E o reino já foi passado de você, Saul. Desde ali, ele já tinha recebido a mensagem. Samuel que ficou, né, insistindo, que Deus diz, você está perdendo tempo, porque eu já rejeitei ele faz tempo aí. Mas desde ali, Deus já procurava Davi segundo o seu coração, e a ponto dele ele demonstrar ser um verdadeiro homem segundo o coração de Deus, que Deus disse que o reinado dele não terá fim. Isso é incrível. O próprio Deus prometendo a um humano, dizendo que o seu reino não vai ter fim. Por quê? Porque o ungido, que é eterno, vai vir da sua linhagem, Davi. Isso é fenomenal. E a gente vê que Davi, ele, para ver que quando chega o tempo mesmo, e quando é tudo na direção de Deus, o próprio Deus, ele se preocupa e ele se responsabiliza por jogar o seu nome aonde ele quer que seja jogado. Porque o nome de Davi, até hoje, você tem a estrela de Davi, você tem o filho de Davi, que eternizou esse nome. Você tem a linhagem de Davi. Lembra que a gente falou nas lições que o nome Davi somado dá 14, e na genealogia de Jesus são 14 gerações de fulano a fulano, depois de Beltrano a Cicrano, mais 14, depois 14. Ou seja, o próprio Deus espalhou o nome de Davi na história, que é o rei mais conhecido, e não foi ele que jogou o seu nome, mas ele se dispôs como um servo bom e fiel para a vontade de Deus. Coisa que no final do reino de Saul, você vê várias vezes ele dizendo: Samuel, realmente eu fiz isso, nem consultei o Senhor. Davi não. Davi, até depois de adulterar, depois de cometer o adultério e fazer tudo aquilo que aconteceu, aquele rebuliço todo na vida de Davi, ele se ajoelha e vai conversar com Deus e aceita o veredito do Senhor. Então você vê que o tempo é extremamente importante. Davi não sentou no trono ainda como um pastorzinho simples, ele já teve todo o seu caráter moldado. E nós seguimos agora para o terceiro ponto, aí da lição, que já para passar para Douglas Nilson aqui, a gente já falou até um pouco, que o comentarista traz a diferença de Kairos e Cronos, certo? Kairos e Cronos, que são duas palavras que se remetem ao tempo. No hebraico, a gente tem outras palavras, que, por exemplo, a gente não tem essas definições de tempos dessa forma, mas a gente tem o Yom, que é a contagem de dias. A gente tem outros termos em hebraico, como, por exemplo, Melech Haolam. Olha como é bonita essa pronúncia. Melech Haolam. Melech é rei e Haolam da eternidade ou do universo. Olha que lindo esse título que Deus recebe, Melech Haolam. E, consequentemente, Jesus também. E esse terceiro tópico é exatamente para trazer à memória essa questão da ação divina durante esse tempo. Porque os outros tópicos a gente viu a aprendizagem humana baseado no tempo. Agora, para encerrar a lição, a gente vai falar um pouco sobre como quais são os propósitos de Deus nessa espera. E eu já queria passar para o nosso irmão Douglas News para ele trazer o comentário dele, mas antes de passar, percebam que toda essa explicação que a gente está trazendo também está no subsídio, certo? Então, qualquer dúvida, vá lá no subsídio 3 sobre essa questão do Cronos, Kairos, e dê uma olhadinha que está aí tudo escritinho no subsídio. O comentarista da lição, ele foi bondoso em trazer tudo aí. Mas e aí, Douglas News? É, Por que que essa Deus parte, demora tanto para agir e como é bom estar no tempo de Deus, que são os subtópicos aí do tópico 3. se nós pudéssemos ter um, um registro temporal de tantas coisas que lá no passado nós dissemos, nós pensamos, construímos, ah, vai fazer assim e vai dar certo. Aí o tempo passa, você olha para trás e diz, meu Deus, já pensou se eu tivesse feito assim?
Então, eu acho que a melhor forma de desconstruir essa pergunta, porque Deus demora tanto para agir, é que grandeza. Temos um Deus que nos trata diante do tempo e nos trata individualizado. Porque para uma pessoa, Deus ele trabalha em um tempo rápido, mas com um propósito definido. E Deus está ali modelando aquela pessoa. Para outro, é um tempo que não existe mais. Aí eu posso fazer dois paralelos: Moisés e Paulo. O tempo que Paulo ele fica no anonimato é bem inferior do que o tempo que Moisés fica. Veja que Paulo ele não está 100% no anonimato, ele está sendo ministrado por Deus. Enquanto que Moisés, ele praticamente ele enterrou toda e qualquer possibilidade de ser um líder para o seu povo. Porque Moisés, ele sai do palácio querendo ser um líder para o seu povo. Ele mata um, e no outro dia ele quer mostrar com suas forças que ele pode, ele tem estratégia, ele tem conhecimento, ele tem habilidades, mas habilidades com força. Ele tem poder, autoridade que ele acha que tem. Então Deus disse: tá certo, Moisés, vamos passear ali no deserto. E Deus leva Moisés para um longo tempo no deserto. Aquele que queria resolver as coisas do seu jeito, agora ele chega para Deus e desconversa, e diz: não, não dá certo, eu não sei falar, qualquer outra pessoa, não, me deixe de fora. Quantas vezes nós vemos pessoas que Deus usa poderosamente e ouvimos seus testemunhos e alguém diz assim: olha, quando eu era jovem, se Jesus dissesse vá para tal canto, eu ia na hora. Mas aí o tempo foi passando, eu parece que meio que desencorajei. Aí passa um tempo, e esse tempo eu estou ali vivendo com o Senhor, mas meio que desencorajado. Eu acho que aquela promessa, aqueles projetos, eles já se enterraram. Eu nem tenho mais essa perspectiva. E de repente vem um convite. Mas o convite vindo da parte do Senhor, é como uma brasa, é algo assim que arde de dentro para fora, que você chora, você tem as forças renovadas. Imagina Caleb, a chegar e dizer assim: olha, o Senhor, Moisés me prometeu que me daria essa terra. Esse povo é gigante, mas eu não tenho medo, não. As forças que eu tenho hoje é tal qual tinha lá. Então me dê a terra. Então veja o que é a convicção, a motivação faz um homem que agora já está na terceira idade dizer assim: não, eu vou. Agora, não me dê uma terra, uma outra terra por olhar para mim e achar que eu estou velho. Eu quero a terra que Moisés me prometeu. Eu quero essa terra. Foi essa terra que o Senhor disse que seria. Lá tem um gigante. Eu sei, eu conheço e eu vou. Então veja que o tempo ele é favorável para trabalhar o nosso ego. Eu acho que é o grande trabalho de Deus, um dos grandes trabalhos de Deus é trabalhar o nosso ego, porque nos tira de uma condição que nós achamos que podemos, que sabemos, que fazemos, para uma condição que nós dizemos assim: eu não posso, eu não sei, eu não faço, escolha outro, bote João, bote Raniel, bote Marco Júnior, todos menos eu. Aí o senhor diz: pronto, é agora, é você. Então, a questão do tempo, professor, ele é muito oportuno porque talvez você esteja vivenciando isso. Talvez lá no passado, você mais jovem e você tinha uma motivação, um desejo, uma expectativa ou uma promessa de ser professor da escola dominical e agora você está dando aula e talvez você nunca mais pensou nisso. E aí o senhor está dizendo: olha, chegou o tempo e o tempo é esse. E os nossos alunos, os jovens, precisam compreender isso bem, que enquanto não chega, ele não pode fazer o que João falou: Deus vai me capacitar. Pelo contrário, essa chama vai arder dentro de você, e você vai estudando, você vai se capacitando, você vai buscando experiência com Deus, você vai vivenciando esse tempo. O anonimato é para o povo, não é você com Deus. A ponto de, quando chegar, você diz: olha, minhas carnes estavam fracas, mas agora foram renovadas. A minha mente já divagava em outras coisas, mas agora estou aqui. Senhor, conte comigo. Eu tenho convicção que o Senhor não esqueceu de mim, o Senhor não me abandonou. Então, se o Senhor me chama para esse tempo,
eu estou aqui. Enquanto esse tempo não chega, nós precisamos saber que estamos numa expectativa. E essa expectativa, ela é uma esperança. E a esperança não nos mata, nos fortalece, nos motiva e rejuvenesce. Pois é, como o Douglas Rios falou, tem coisas que Deus prepara para a gente que a gente nem imaginaria que ia acontecer, mas que com o tempo chega. Quem imaginaria que eu estaria aqui com essa autarquia, com essa autoridade aqui num podcast conversando com vocês, junto com esses grandes nomes da IEADR. Mas Deus, ele tem os seus propósitos. E a melhor coisa, como o comentarista traz aqui no subtópico 3, é como é bom estar no tempo de Deus. É muito bom. Porque tudo, você não tem um esforço, uma preocupação, você não queima a pestana, você não queima neurônios, no sentido de não é você que quer aquele tempo, é Deus. Então, as coisas fluem. Você só tem que estar pronto para aquilo. É aquela questão de que você não pode estar esperando nada de braços cruzados. Cruzar os braços e ficar esperando que Deus faça cair tudo do céu. Porque não funciona assim. Deus só mandou o maná do céu para o povo porque eles não tinham opção. Mas quando eles começaram a ter, você não vê Deus fazendo cair mais nada no céu, a não ser fogo para juízo. Fogo para juízo. Porque agora era com o povo. Então, assim, ajuda também a gente a entender, quando a gente faz essa pergunta, por que Deus demora tanto para agir? Pergunta deveria estar sendo, por que eu estou demorando tanto para aprender? Qual é o meu déficit de aprendizado espiritual? O que está me impedindo de aprender com isso? Porque uma coisa que minha mãe sempre fala é que se tem alguém que pode, não é impedir nem retardar, mas assim, se tem alguém que pode atrapalhar os planos de Deus para minha vida, entendo atrapalhar não como no sentido de que Deus ele fica esperando um posicionamento meu, que Deus ele é soberano, ele não depende de nenhum tipo de opinião minha, nem tipo de posicionamento meu. Mas o único que pode atrapalhar alguma coisa que Deus colocou, se Deus diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele botou uma condição aí, não foi o se? Se o povo não clamar por ele, ele não vai fazer aquilo que ele prometeu. Então, se tem alguém que retarda as promessas, o cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas, somos nós mesmos. É verdade. Então, o foco não é que Deus está demorando, não é que o processo do aprendizado está demorando muito. Se está demorando é porque você insiste em não aprender. Então, às vezes, é o que eu preciso olhar para mim. Obviamente, nunca o errado vai ser Deus, meu amigo. Então, olhe, é importante trazer essa lição, essa questão de que eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso esperar no tempo de Deus, mas servindo. Eu preciso esperar no tempo de Deus, mas cooperando. Eu preciso esperar no tempo de Deus, mas aprendendo. Se você, no secular, você faz uma prova, você não passa por ela, você automaticamente você vai para a recuperação. E se você também não passar na recuperação, você repete o ano todinho. E você acha que com Deus não é assim também, não? Às vezes a gente está na recuperação de Deus ou está na reprovação de Deus aí e não sabe. Então, o grande problema não é Deus na história, mas é como nós estamos nos posicionando. Então, é muito importante você, professor, você, aluno, fazer esse tipo de reflexão, de que o tempo de Deus ele é soberano, ele é perfeito. Porque quando a gente experimenta da vontade de Deus, o versículo diz que ela é boa, depois diz que é agradável, depois diz que ela é perfeita, porque inicialmente, às vezes nem é aquela minha vontade. Aí a gente começa a aceitar e percebe que é boa. Depois a gente vai entendendo um pouquinho mais, entende, o paladar ela já começa a se transformar agradável. E quando a gente vê a conclusão de tudo, que olha para trás e vê o que Deus fez, aí você faz, rapaz, a vontade de Deus foi perfeita para a minha vida. Então, ela é boa, agradável e perfeita. E a gente não perde nada em É verdade. esperar em Deus. Então, essa é a minha palavra final. E eu passo aí para o nosso querido Douglas Nilson Moraes, essa grande figura, para fazer suas considerações finais e Eu encerrarmos esse reforço nosso.
eu reforço a você, professor, e aos alunos, extensivo aos alunos, que diante de muito ativismo, ou você achar que o tempo, diante daquilo que Deus tem proposto em sua vida ou na vida dos seus, está um pouco atrasado na ótica humana, eu sugiro mais uma vez o livro que eu falei. Há muitos livros que falam sobre esperar, né? É um tema que nós temos muitas literaturas, mas não desprezando a palavra de Deus. Convide seus alunos, desafie-os a estudar, a ler a história de pessoas que esperaram, como Moisés, aqui falado, como José, como Daniel, como tantos outros, Paulo. Veja como esses homens trilharam e as experiências, porque o diferencial são as experiências. A espera vai gerando. Se você souber, digamos assim, aproveitar bem, isso vai gerar experiências para quando chegar lá na frente você poder entender um quebra-cabeça que parece que as peças não estão todas, mas aos poucos você vai entendendo o porquê daqui, porquê ali, porque você podendo ir em frente, você precisou entrar na rua chamada direita, porque você, ao invés de seguir um cronograma, de ir para um lugar onde você queria ir, não, passa a Macedônia. Então, entenda que tudo isso, Deus tem o controle, Deus é soberano e ele está acima de qualquer tempo humano. Deixo essa reflexão para você, professor, extensiva aos seus alunos. Mais uma vez, é um prazer, estar aqui. Que Deus lhe abençoe e lhe ajude nessa aula. A paz do Senhor para você. Amém. Como há um tempo para todas as coisas, chegamos ao final do nosso podcast, ao tempo final, ao telos, ao fim da nossa aula. E nós somos muito gratos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui com vocês, aprendendo um pouco mais, servindo ao Senhor com alegria. Queremos agradecer ao nosso pastor Reinaldo Odilo, nosso pastor Martim Alves, e queremos desejar uma excelente aula para você, professor, para você, aluno da EBD. E se tem uma coisa que nós temos certeza, é que esperar no tempo de Deus é uma benção. E nós estamos em tempo de colheita. Então lembre-se disso, professor, é o ano da colheita, a colheita chegou. Vamos continuar servindo a Deus firmes. E se nós temos essa certeza e essa boa notícia de salvação, de irmos morar com Ele, passarmos a eternidade com Ele, queira levar o máximo de pessoas com você nessa trajetória e vamos embora. Pai do Senhor a todos. Inscreva-se, deixe o seu joinha, se você ainda não fez isso, e Deus continue abençoando vocês. Pai E do o, Senhor da po- e o Deus, povo, e o povo pede que na próxima Raniel e Marcos Júnior esteja aqui, né? o povo clama, as multidões clamam pelos nossos amigos, mas eles estarão aqui conosco Em nome de novamente Jesus. em outros momentos. A paz do Senhor, meus Pai do irmãos, Deus Senhor, abençoe a sua até mais. aula, em nome de Jesus. Pai do Senhor. Amém.